antes de qualquer coisa, vou indicar a vocês Zorgenwälder, A Redenção. Livro que eu tenho 3 vídeos aqui no YouTube fazendo a crítica e outros livros eu tenho lá no Clube dos Autores. Eu sou o Joel Dantas e convido vocês a entrar no canal Universo das Telas. Inspirado a princípio em um livro lançado lá em 1963. Livro que eu tenho aqui, li ele, vou fazer um vídeo para ver aí as diferenças e olha, me surpreende como ele foi explorado em vários pontos, apesar de ser apenas um livro. E olha que tem muito material aqui, inclusive me surpreendi com uma ótima entrevista feita com o autor. Mas vamos começar aqui com o filme do Tim Burton, lançado lá em 2001. Vem Planeta dos Macacos, dirigido pelo exótico e até um tanto bizarro diretor Tim Burton. É claro que já esperamos aí uma fotografia e agilidade muito diferente. Infelizmente acabou não vingando e logo abaixo nas curiosidades vamos descobrir o porquê. Mas aqui um grupo de astronautas estão lá fazendo seu trabalho no espaço quando de repente um chimpanzé mascote do grupo, que é utilizado aí para aqueles momentos um pouco mais complicados, cai em um buraco de minhoca e desaparece. O astronauta Léo acaba indo por conta própria atrás do... Mas quando ele desembarca, não é nada do que ele esperava. Ele se vê em um mundo rodeado de todos os tipos de macacos. E ele, quem diria, é que é o bichinho de estimação da área. Temos aqui, posso dizer para vocês, nenhum personagem que eu lembre bate com o nome nem do livro e muito menos dos 5 filmes antigos. Existe uma chimpanzé chamada Ari, ela é quase que uma rebelde aí, né, de uma família rica, sendo pouco chegada à ciência, que logo leva o astronauta Léo para dentro da sua casa. É claro que antes disso, o astronauta já conhece um pouco o tipo de ser humano que vive ali. Literalmente são primitivos. Mas ele, por ser um pouco mais bonitinho e por falar melhor, o chimpanzé Ari já leva o mesmo aí para dentro da sua casa. Lá ele acaba conhecendo que não deixa de existir uma certa divisão naquela sociedade. Alguns acham que os seres humanos são animais que imitam muito bem, outros que chegam a ter alma, mas existem outros terríveis, como o General Tate. Ele faz aqui um chimpanzé cavernoso desgraçado. Ocorre sim um tremendo confronto entre o exército dos macacos e esses humanos primitivos. Posso dizer que infelizmente o filme acaba não adquirindo um ritmo muito interessante. Nota-se que a produção parece que está numa certa definição de ideias, se perde muito tempo em coisas que não deveria e olha, os últimos 15, 20 minutos dão noção de como esse filme aqui poderia ter ido mais longe, já que na hora da batalha, que teoricamente seria a hora mais complicada de todos, o filme flui que é uma beleza. Claro que ele tem de novo um final que lembra um pouco o primeiro filme lá de 1968, deixando o coitado do astronauta aí numa pindaíba do cão, ou melhor, do macaco. Tirando esse lado do roteiro, que acaba engromando um pouco em coisas nada a ver, temos sim uma belíssima de uma fotografia, uma caprichadíssima de uma produção. Grande destaque é o General Tate e o seu gurilão aí, que é o seu braço direito, né? São vilões, olha, de alto nível. Já o elenco humano, eu tenho que dizer que não foi bem trabalhado, não consegue pegar direito, né? Porque, querendo ou não, né, o telespectador acaba se apegando nos personagens humanos e infelizmente aqui todos os atores humanos que estão ali passam lotado.
eu noto também que existe uma certa pressa para se fazer o filme. Mas todos esses pontos fortes e fracos, vamos começar a saber por que isso aconteceu. Foram 100 milhões de dólares de investimento e um faturamento de 360 milhões, o que levou, é claro, a Fox a cogitar, quem sabe, uma sequência. Porém, as opiniões acabaram sendo tão divididas que levou o filme aí, possivelmente a um sepultamento aí de obter mais sequências. Mas vamos saber agora mais curiosidades ainda sobre a produção. Era fim de 1988 e a Fox, que já havia feito aí 5 filmes, como eu já falei, de 68 até 74, já andava pensando aí em retomar a franquia. Primeiro roteiro, inclusive planejado, foi uma coisa mais familiaresca. Iria se chamar O Retorno ao Planeta dos Macacos, em que um parente aí, do astronauta Taylor, personagem aí do primeiro e segundo filme antigo, se tornaria líder dos primitivos humanos para libertar a raça humana aí da escravidão dos macacos. Mas infelizmente foi por essa data também, fim dos anos 80, que vários executivos começaram a sair e entrar da Fox, e infelizmente o roteiro foi de gaveta em gaveta só em 2001, tomando forma aí no filme do Tim Burton. E olha que falta de seriedade da Fox aqui não houve, porque nomes de peso estiveram aí fim dos anos 80 aí nas bocas aí dos executivos, como por exemplo o diretor e produtor Oliver Stone, que estava aí muito bem embalado por essa época graças ao ótimo filme Platoon, o qual aliás eu tenho um vídeo aqui, mas vamos dar uma olhadinha aí no seu Oliver Stone. Conforme o roteiro aí que o diretor tinha na mão, a raça humana ia ser destruída por uma espécie de doença que havia em seu DNA. Essa doença seria causada porque os símios do futuro descobririam uma forma de viajar no tempo e plantaram aqui essa doença. Arnold Schwarzenegger iria se unir ao projeto. Ele seria a princípio o astronauta protagonista. E justo por esse momento, Oliver Stone resolve pegar aí as suas maletas e cair fora. Nunca ficou bem claro se foi por causa da entrada do Arnold Schwarzenegger. Mas o Arnold ele prosseguiu junto no projeto. Aliás, o Arnold fez isso também lá com Conan. De 78 ele permaneceu sempre trabalhando junto a diretores e produtores para fazer o papel principal. Só que no caso de Conan acabou virando um filme. Aliás, eu também tenho um vídeo aí falando do Conan de 1982. Mas só vamos recordar um pouquinho aqui como era o Arnoldão fim dos anos 80. Junto com Stallone, era 2 dos grandes nomes de ação da época. E quem diria que coisas ótimas não podem acontecer? O Arnold quase foi premiado. Não é que o diretor James Cameron chegou a se unir a esse projeto? E o Arnold ficou feliz, claro, porque com Cameron o ator aí fez filmes de sucesso, como Exterminador do Futuro 1 e 2, bem como True Lies. Mas infelizmente, ali por 96, o James Cameron resolve se desvincular do projeto. Ele iria mergulhar no Titanic, que se tornaria, posso dizer, um grande sucesso. Sempre é bom lembrar que eu tenho 2 vídeos aqui falando sim do filme Titanic com o James Cameron. Aliás, eu também tenho mais 3 vídeos relatando a verdadeira história do Titanic. Porém, voltando para o planeta dos macacos, em 99, finalmente um projeto parece que começa a dar passos largos e firmes. Nada mais, nada menos que Tim Burton. Parecia que se unia agora, de fato, a produtores e roteiristas e finalmente ia sair, conforme o próprio diretor e o Burton, um planeta dos macacos totalmente renovado. Mas, com o decorrer do tempo, as datas de gravação começaram a ficar apertadas, bem como o limite do custo. Ficaria aí
apenas 100 milhões de dólares. Isso fez uma correria, posso dizer, na produção. Inclusive eu vejo, como eu já citei, vou dizer outra vez, infelizmente os atores humanos acabam ficando de lado. Pelo que eu assisti aí nos filmes aí da produção e no próprio documentário que tem alguns DVDs, praticamente não fala nem direito dos ensaios dos humanos. Burton chegava e dava ideias para participar. E pelo que eu noto, tanto na área aí dos roteiristas, como na área aí da produção, do que você puder imaginar, todo mundo apenas disse que as ideias de Tim Burton não eram muito convencionais. E cada setor começou a trabalhar como queria. Nem na maquiagem ele conseguiu dar palpites. Tim Burton, infelizmente, o diretor, na minha opinião, parece ter virado aqueles coadjuvantes que nem abrem a boca para falar. E uma das coisas que eu noto é o próprio ambiente do filme. Os últimos 20 minutos é o maior espaço de tempo que o filme é feito em ar livre. E olha, o filme fica num ótimo ritmo. Inclusive esses 20 minutos aí finais foram os primeiros a ser gravados. E dá para notar que existe um trabalho ali do Tim Burton, pelo que eu vejo nos documentários, ele está bem mais em cima. O restante das cenas o Tim Burton está de mão no bolso fazendo uma cara aí como eu não sei o que eu estou fazendo aqui. O restante do filme, a produção de fato, repito, está muito caprichada em todas as áreas, mas é feito mais em estúdio, tirando muito, posso dizer, do ritmo e do impacto. Inclusive o estúdio, pelo que eu notei, é um tanto pequeno, que o pessoal anda tudo meio acumulado nos lugares por onde passa, E isso, é claro, dá um gostinho de cinema com pipoca, sessão da tarde, meio mofado. Destaque também fica para os trailers, que unido aí a uma dinâmica excelente e uma boa trilha sonora, olha, são impactantes. O ator Charlton Heston, que lá nos anos 60 protagonizou o Taylor na parte 1 e 2. Nesse filme aqui, ele faz sim uma participação bem interessante. Ele é pai do, posso dizer, do general aí que odeia humanos, Tate. Mas, é claro, ele faz um macaco idoso que praticamente não sai da cama. Mas nem tudo seria tão ruim assim para o diretor Burton. Este seria o primeiro filme de vários que ele faria com a sua esposa, a atriz britânica Helena Carter. Aqui ela faria a chimpanzé Ari. Aliás, a chimpanzé Ari teve vários tipos. Ela seria a princípio uma princesa que não gostava de humanos, depois ela ia ser uma cientista bem cautelosa, mas acabou fazendo essa filhota aí, essa chimpanzé mimada e metida rebelde. O ator Tim Roth faz aqui o General Tate, está ótimo no papel, só que para ele tiveram que fazer um trabalho especial na máscara, já que a tendência era escolher atores que tinham um nariz achatado. Ele tem um nariz um pouco mais propenso. Sem falar que, a princípio no roteiro, o General Tate era para ser um gorilão albino. Mas como o diretor Tim Burton parece que temia, não se sabe o porquê, os chimpanzés, ele colocou esse lado pessoal dele aí no personagem. Outro que rouba a cena é, sem dúvida, aí o braço direito aí desse general, que seria um gorilão feito pelo Michael Duncan, infelizmente já falecido. Aliás, o Duncan aí ele rouba a cena lá no filme A Espera de um Milagre, que eu também tenho aí na minha playlist de top clássicos. Como está no livro de 1963, aqui o personagem Léo, o astronauta aí que protagoniza a situação, ele consegue fazer uma viagem, retornando para o planeta Terra e encontrando, posso dizer, o que não queria, um mundo dominado pelos macacos. Aqui, olha que ele aterriza na Casa Branca, e está lá Abraham Lincoln, importante presidente lá dos Estados Unidos, com cara de símio. Mas o diretor Burton disse que quis fazer esse final
a princípio, sem maiores aí pensamentos aí do contato dele com os próximos filmes, que na época, durante a própria gravação, o estúdio da Fox, como eu disse, estava bem empolgado, né, em ter continuações, mas o diretor já falou: eu coloquei esse final sem pensar exatamente o que deveria ser ele nesse filme. Ponto muito elogiado é uma chamada escola, que eu vou dizer, para os símios. Foram cerca de 800 aí que fizeram as inscrições, mas só 150 passaram. Eles ficaram fazendo ensaios bem minuciosos, posso dizer, bem estudados, olha, passo a passo. Parece que durou cerca de 2 meses toda essa escolinha, a fim de que todo mundo soubesse muito bem como o seu símio ia ter que agir. Isso antes mesmo deles botarem a roupa ou qualquer tipo de maquiagem. Os truques, eles também estão excelentes. Por exemplo, os atores aí, né? Posso dizer, muitos dublês, até profissionais, que fariam papel de macacos em momentos complicados, tiveram um treinamento bem arrojado. E seria utilizado bastante cabos para eles darem aqueles saltos incríveis. Outra cena interessante, na batalha final, aparece macacos correndo, né, de 4 a cerca de 50 por hora, ultrapassando cavalos que de fato estavam correndo ali. O truque ótimo foi que amarraram uma lona de circo na traseira de um carro. O carro foi puxando essa lona. Sobre ele iam os macacos, fingindo que corriam, mas estavam no mesmo lugar. Mas a lona, óbvio, estava a 50 por hora. Foi um excelente truque que, olha, o dono desse efeito demorou aí mais de 15 anos para revelar o mesmo. A maquiagem, nem precisa se dizer, era 3-4 horas para se colocar e mais 3-4 horas para se retirar. Quanto mais o ator, posso dizer, atuaria com ela no rosto, mais complicada ia ser sua colocação. Eles tinham que colocar uma espécie de cola, né, entre a pele e a máscara. E é incrível como a captação de expressão ficou excelente. Mas não dava para dizer, né? Mesmo aqueles que apenas passavam ao fundo, né, os coadjuvantes reclamavam, né, do desconforto, do calor e mesmo do trabalho que eles tinham. Agora imagina os principais aí que chegavam a dar por debaixo 3 horas e meia, tanto para colocar ou para retirar. Mesmo assim, é um lindo trabalho que foi feito nesse filme junto aos macacos. O astronauta Léo, a princípio, ele ficaria como ficou o astronauta Taylor, lá do primeiro e segundo filme antigo, apenas como uma tanga. Só que o pessoal temeu aí começar a ter problemas aí junto à censura e quer saber de uma coisa? Deixa o Léo aí com seu trajezinho aí, astronauta aí, que nós não estamos a fim de botar uma faixa etária lá para 16 anos e cortar um público que, querendo ou não deixa de comparecer muito no cinema, que é de 15 anos para baixo. Ponto interessante foi o saudosismo, já que os primeiros dias de gravação foram no deserto e parte deles foi lá no estado, né, do Arizona, na região de Lake Powell, aquela região onde tem aquelas pedras brancas e lisas que dá um gosto mesmo de planeta futurista. Mas a geografia não ajudou nem um pouquinho, complicou demais, deixando o custo um pouco mais elevado do que se esperava. Para começar pelo frio. Sempre é bom lembrar, né, que os atores humanos faziam personagens com pouquíssima roupa. Eles foram obrigados a trazer uma máquina que esquentava água e depois colocava de volta, já que os atores, né, tiveram que fazer algumas cenas dentro da água e tiveram que construir inclusive um pequeno tanque. Trazer as coisas e os atores não era nada fácil. Tudo teve que ser feito de forma fluvial, porque a geografia não ajudava nem um pouco a veículo algum. Só que o drama que pegaram uma época de águas rasas, ou seja, tiveram que abrir várias e vários córregos e fazer verdadeiras aí canos, eu posso dizer,
até naturais, abrindo enormes valas para trazer a água de uma região para essa ali, a fim de que navios, até que não muito grandes, óbvio, conseguissem pelo menos chegar no local.